Irmãos, só coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor faça recair a cada manhã, a cada romper de uma nova manhã, o maior presente que Ele tem sempre nos dado, que é a sua misericórdia renovada sobre nós. Somos gratos por estarmos aqui mais uma vez, num mês que é mês de missões, mês de agosto, mês de mobilização, mês de focalizar, mês de tensionar, mês de se arrepender. Porque muitas vezes, quando nós intencionamos a temática de missões, a gente é pego de surpresa e às vezes se arrepende por aquilo que poderíamos ter feito a mais. Mas louvo a Deus de estar numa igreja que expressa missões, não só no seu púlpito, mas também nas suas ações, no apoio à expansão missionária, no estado de Pernambuco, fora dele, e também, de forma muito especial, o carinho e o cuidado com obreiros. Então, eu me sinto muito à vontade de estar aqui e agradeço em nome deles, porque nem sempre eles podem estar aqui para fazê-lo. Então, em nome dos missionários apoiados, aconchegados e acolhidos por essa igreja, e durante sua agenda missionária do ano, eu quero agradecer a vocês. As famílias missionárias precisam desse apoio. E vocês têm feito há muito tempo e feito com muito zelo através do Ministério de Missões e de toda a igreja. Então, obrigado por eles. Quero trazer o abraço do pastor Arival, da Igreja de Pinheiros, nossos missionários, e dizer que estamos num tempo de muita correria, e vocês sabem o que é isso quando tocaram a obra aqui, não é? Então, estamos com uma correria com a obra, com um espaço novo para abrigar ali, que Deus tem feito uma obra maravilhosa naquele lugar, e seguindo o mesmo exemplo aqui da primeira igreja, que construiu sem tirar recurso da obra missionária. E vemos como Deus abençoa quando a igreja entende qual é o seu propósito. Estamos avançando, mas sem diminuir os investimentos missionários, porque isto é que torna uma igreja de fato, uma igreja missionária. Então agradeço ao carinho dos irmãos, alguns que acompanham lá IPPTV, quero agradecer a você pelo apoio e suas orações. Não sou o pastor Arival, mas ele vai saber que eu tive aqui, eu vou dizer, olha o Pix, tá bom? Olha o Pix. Queridos, eu quero meditar com vocês num dos textos, está no livro de Atos, capítulo 13, sobre o tema evidências de uma igreja missionária. Pegamos de pano de fundo um pouco apenas da igreja de Antioquia. É um texto muito conhecido, uma igreja no contexto gentílico, uma igreja que nasce de uma forma extraordinária, uma igreja que entende claramente a grande comissão, uma igreja que se envolve e que demonstra as evidências desde o seu nascedouro, não é? A sua estrutura eclesiológica, mas também a sua ação missionária. Então, quero ler com você apenas os 4 primeiros versículos do capítulo 13, com a proposta de falarmos sobre isso, a igreja local e as evidências de uma igreja missionária. Eu vou ler e os irmãos acompanham em leitura silenciosa. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, Tertaca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mais uma vez estamos aqui reunidos com a tua família da fé, congregados, já abrimos o coração, adorando, louvando o teu nome, bendizendo o teu nome. Agora, ó Pai, pedimos mais uma vez terra fértil em nossa mente e coração,
para compartilharmos com fidelidade a Tua palavra, para sermos edificados nela e por ela. Tem misericórdia de nós e atende a voz do nosso clamor. No nome de Jesus oramos. Amém. Quando nós olhamos para uma igreja, a nossa Constituição, os nossos documentos confessionais, principalmente de governo, de disciplina, ele diz de fato que nós somos uma comunidade. E uma comunidade que crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, entende que nós somos uma comunidade federativa, como igrejas, e faz algumas exigências ali para que se possa se organizar uma igreja, que uma comunidade que é iniciada chega a um ponto onde o concílio maior, o presbitério, determina se ela está pronta ou não para ser uma igreja. Ela precisa ter membresia suficiente, ela precisa ter homens capazes para exercer o oficialato de presbíteros e diáconos, ela precisa oferecer garantias de sustentabilidade financeira e assim por diante é analisado e é levado para o plenário do presbitério e sendo aprovado, vai uma comissão especial para aquele dia de festa proceder todos esses procedimentos naturais de eleição de oficiais, de organização da assembleia, posse do pastor, instalando mais uma nova igreja. Nós usamos um termo assim, agora é uma igreja organizada. Fica até confuso para algumas pessoas, que parece que antes era desorganizada. Não é? Mas é um fato de organização. Ela agora está pronta para responder diante da denominação, diante dos seus concílios maiores, como uma igreja independente, com a liderança local, mas federada pela denominação. Quando nós olhamos para a igreja de Jerusalém, uma igreja que cresceu assustadoramente, uma igreja que enfrentava dificuldades para atender órfãos e viúvas, pois a implantação daquela igreja foi em cima de muito sofrimento. Nós vemos a igreja fazendo de Jerusalém uma separação entre os serviços dos apóstolos que estavam ali para pregar, para ensinar, e a necessidade de acudir aos órfãos, às viúvas, na sua distribuição, o cuidado da igreja. E nós vemos isso em Atos 2, quando nós vemos como viviam os crentes. Era uma comunidade que cuidava um dos outros. Mas, fora isso, vai nascendo uma igreja em Antioquia. E ela nasce com todas as evidências de uma igreja missionária. Quero que você volte para o capítulo 11. E nós vamos ver que a igreja de Antioquia, como uma igreja local, deve apresentar a evidência maravilhosa de que uma igreja missionária, ela nasce mesmo em tempos e cenários de tribulação. A igreja missionária, a igreja fruto da grande comissão, a verdadeira igreja cristã, ela não espera que o cenário mude para que ela nasça, para que ela exista, para que ela chegue e para que ela se organize. A igreja de Antioquia, ela foi plantada em meio a um cenário de perseguição. Versículo 19 do capítulo 11 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. A igreja nasce por uma perseguição que provocou um êxodo de irmãos saindo de Jerusalém, saindo da sua localidade e indo, avançando para aquilo que chamamos de mundo gentílico. E esses irmãos, diante da perseguição, foram até orientados a terem muito cuidado e não estarem falando da sua fé, da sua conversão, do seu novo nascimento em Cristo, a não ser com os judeus, porque o cenário era um cenário de perseguição.
A igreja missionária, ela nasce em qualquer cenário. Ela é adaptável para qualquer cenário. A grande comissão dá uma ordem clara. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. Marcos, ele tem uma visão de criatura. Ele recebe o sentimento de que onde há criaturas, precisa que o evangelho seja pregado. Ficamos preocupados com os cenários, seja ele promovido pela questão política, pelas ideologias. Muitas vezes vemos a igreja tão preocupada que chega para a sua liderança e diz: o que será de nós diante do que está acontecendo? O que será da igreja? Será o que sempre foi. O Senhor é o Senhor da igreja. O evangelho precisa ser anunciado. Uma igreja que tem evidências de ser uma igreja missionária, é uma igreja que entende que o cenário e o tempo é agora. É o evangelho que transforma, é o evangelho que muda, é o evangelho que cura, é o evangelho que reconcilia, é o evangelho que traz arrependimento, produz novo nascimento, é a palavra de Deus. A igreja primitiva crescia em meio à tribulação, à perseguição. Irmãos nossos eram lançados às feras, crescia o número de órfãos e viúvas, mas a igreja do Senhor crescia. Não devemos esperar cenários melhores para mandar um missionário. Às vezes nós recebemos tanto pedido de apoio missionário. Tem uns missionários que chegam e quando mostra o contexto do projeto, ele está se entregando praticamente à morte. Esses dias atrás tivemos um grupo que foram aprisionados, de missionários nossos, que foram para uma reunião sinodal. Mas a igreja do Senhor prevalece e cresce. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava reunida, orando em uma casa. E é tão interessante, irmãos, que nós vemos isso. A igreja entendia o ministério, a igreja entendia, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu acho lindo quando nasce essa igreja. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Essa era a orientação que foi dada a esses crentes, aparentemente revelada aqui para nós. Mas há uma outra evidência maravilhosa de uma igreja missionária. É a evidência que Deus usa pessoas. As pessoas, os crentes são usados e também ousados. Olha o verso 20, diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Nós vemos que o Senhor usa pessoas. Uma igreja missionária, ela tem como evidência entender que ela é chamada para qualquer cenário, mas ela também tem como evidência que cada crente é um missionário. Eles não conseguiram calar, eles não conseguiram seguir certas recomendações. Eles foram audaciosos, eles foram corajosos, eles anunciaram aos gregos e eles anunciaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles entenderam a grande comissão. O conteúdo da grande comissão revelado em Mateus 28 é o próprio Cristo. Ele deu autoridade à sua igreja para fazer discípulo em todas as nações, mas com um único conteúdo: tudo aquilo que eu vos ordenei, tudo aquilo que eu ensinei. Quando nós olhamos o mover dessa igreja, mesmo diante de cenários de perseguição, nós vemos que Deus usa pessoas. E aí, quando o verso 22, nós vemos o seguinte:
A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia, uma pessoa especial. Chegou lá no ouvido da igreja de Jerusalém que estava acontecendo algo extraordinário lá na Antioquia. Não foi feito nenhuma imagem, num bom celular, um smartphone mandado por aí, ou entrou num grupo de WhatsApp de alguma coisa para avisar. De alguma forma, alguém que transitou trouxe a notícia. Há pessoas se convertendo ao cristianismo, a Cristo, lá na Antioquia. A igreja ouve e levanta mais um recurso, pessoa, e envia Barnabé. Que coisa maravilhosa! Deus usa pessoas, é uma evidência de uma igreja missionária. E o texto diz no verso número 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortavam a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Ele encontrou pessoas trabalhando. A igreja estava trabalhando tanto que ele viu a graça do Senhor e ele exortou esses irmãos a continuarem firmes. Aquilo que eu falei pela manhã, nós não mandamos o missionário para levar Deus. Deus já está em todo lugar. Nós mandamos os missionários para revelar naquele lugar quem é Deus. Barnabé chega e vê uma igreja, ele vê irmãos, ele vê a graça de Deus manifestada, ele vê gente se convertendo. E a palavra do Senhor diz que ele se alegrou e exortava a todos com firmeza de coração que permanecessem no Senhor, porque ele era um testemunho vivo. O versículo 24 diz, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Mais trabalhadores se uniram, mais pessoas se uniram, para que o trabalho dessa igreja continuasse o trabalho missionário. Nós estamos recebendo reforços. Hoje pela manhã já tivemos uma família, né? Agora outra família já recebida, isso é reforço. Nosso time está melhorando. Bom, já é de primeira, então está melhorando. Estão chegando pessoas, o Senhor usa pessoas, o Senhor usa a mim, usa você, o Senhor usa os oficiais, o Senhor usa os jovens, os adolescentes, os idosos. De vez em quando na igreja tem algumas pessoas que chegam assim, pastor, está na hora de passar para frente, para a nova geração, não tenho mais o que fazer na igreja. Eu sempre respondo, então morra. Se não tivermos mais o que fazer na obra, pela igreja, ser usado por Deus, ora para partir, meu irmão. Pede para o Senhor, leva Jesus. Porque a igreja, irmãos, nós somos pessoas. O Senhor usa, nós somos o recurso mais caro, o recurso humano. O Senhor tem usado você, o Senhor quer usar você. É tão bom, pastor, se tivesse uma igreja aqui no meu prédio. A igreja já está no seu prédio, meu irmão. É você, se olhe no espelho e se convença. Deus te colocou naquele condomínio, colocou você naquele prédio, naquele endereço, naquela rua. Se tivesse lá aquele irmão lá da igreja que fala sobre isso, aqui para falar para o meu vizinho. O vizinho é seu. Não é meu não, não é do pastor Cláudio não, não é dos pastores da igreja não, nem do irmão tal, o vizinho é seu. Toda reunião de família que eu vou, se o pastor estivesse lá para falar, você está lá, a responsabilidade é sua. Ou pede para sair. Uma igreja missionária, ela tem como evidência que Deus usa pessoas. Quando começamos a ler de tantas pessoas, tantas biografias que o Novo Testamento vai trazendo para a gente, de pessoas que foram importantes na plantação de igrejas, que hospedaram, que investiram, que contribuíram,
Deus usa pessoas. Ah, pastor, eu estou tão cansado, não dá mais para ir para a evangelização. Então, seu ministério agora é oração. Vai, ora por todo mundo da igreja, pegue todos os pedidos da igreja e vai orar, vai intensificar. Ah, eu não posso sair mais daqui porque a igreja é longe, ficou longe, então você começa na sua casa. Começa lá, chamando o vizinho, que estuda o bíblico, aí vai nascer um grupo familiar, depois um pequeno grupo, depois uma congregação, porque era assim que as igrejas nasciam. Pessoas iam para determinado lugar e tinham responsabilidade de fazer nascer uma igreja naquele contexto. Evidência de uma igreja missionária. Ela nasce em qualquer cenário, mesmo em tribulação. Evidência, Deus usa pessoas. Aí nós olhamos quando Barnabé está ali, a igreja crescendo, diz o texto, que muita gente se uniu ao Senhor. Chegou um momento que Barnabé disse, eu preciso de mais alguém, eu preciso agora buscar Paulo, o Saulo, para me ajudar. Aquele rapaz tem muito talento. Eu estou aqui esgotado, eu preciso de um auxiliar, eu preciso de alguém que tenha profundidade, porque essa igreja está crescendo e eu preciso de ajuda. E o texto sagrado diz exatamente isso. Verso 25, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ele vai procurar Saulo. Diz o texto, verso 26, tendo-o encontrado, levou para Antioquia e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Coisa maravilhosa, Deus usa pessoas, Ele traz pessoas, Ele movimenta pessoas. Ele foi atrás de Saulo, disse, Saulo, preciso de você. Surgiu uma vaga de pastor auxiliar em Antioquia. Eu preciso de você, eu preciso doutrinar essa igreja, eu preciso do teu conhecimento, do teu talento, para cooperar nessa expansão missionária da igreja de Antioquia. E o texto diz que ele levou Saulo para Antioquia. E ali 1 ano se dedicaram ensinando uma numerosa multidão. Mas, irmãos, uma das evidências, talvez a principal, de uma igreja missionária é o mover da boa mão de Deus. Nós podemos ter cenários perigosos, nós podemos ter pessoas para serem utilizadas, mas é a boa mão de Deus que traz as conversões. É o Espírito Santo de Deus, que é o grande executor da obra missionária. Olha o que diz o texto, a palavra do Senhor, no verso 21. Vamos ler juntos o verso 21, mesmo na sua versão. Eu vou ler da minha versão da igreja, mas todos vão compreender de forma muito fácil. Vamos lá? A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O trabalho de Barnabé foi também excelente, mas o texto diz, verso 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. É Deus, é o Espírito Santo, é a boa mão de Deus abençoando a igreja. As conversões mais duras que aparecem, que não acontecem, Deus transforma os corações. É a sua bondade, é a sua misericórdia, é a sua autoridade, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem da justiça de Deus, do seu pecado e do juízo de Deus. É Ele que move. Não tem como haver igreja sem a boa mão de Deus. Não tem como sermos uma igreja se a boa mão de Deus não estiver dirigindo os destinos dessa igreja, as ações dessa igreja. E ficamos maravilhados com o verso 26 no seu final. A evidência de uma igreja missionária não é só que é a boa mão de Deus guiando e convertendo corações e vidas, usando pessoas, mas uma igreja verdadeiramente é missionária
quando ela tem a evidência da sua identidade com Cristo. Nós não somos missionários para aumentar o número de presbiterianos. Nós não somos exclusivistas. Nós enviamos missionários para aumentar o número de cristãos. Olha o que diz o texto, verso 26. Tendo-o encontrado, no caso de Saulo, levou a Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Leia comigo, olha. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Não foi em Jerusalém, não. Foi num contexto gentílico. Cristo, a identidade de Cristo foi transferida aos discípulos plantadores e aquela igreja. A identidade dela era Cristo, cumprindo a grande comissão de forma cabal, eficaz, porque o Senhor nos enviou para multiplicar os números dos discípulos dele. Às vezes, queridos, nós somos zelosos demais, achando que nós somos redentores do cristianismo, detentores dessa marca, só nós. Queridos, tem muitas igrejas crescendo pelo Brasil e pelo mundo, com coragem, pregando Cristo. Ele é a nossa primeira identidade. Nós precisamos compreender que só o discipulado, só o ensino da palavra, pode transformar alguém em um discípulo de Cristo. Não são experiências pessoais e nem emocionais, mas o ensinar Cristo. Foi o que Barnabé e Saulo fizeram em Antioquia. Um ano de discipulado, uma numerosa multidão discipulada. E essa igreja crescia e foi identificada como uma igreja cristã. Agora eu quero concluir, irmãos, agora com essa igreja organizada. Porque a partir do capítulo 3 nós vemos a expressão igreja. Agora era uma assembleia de crentes, agora era um grupo organizado, agora era uma liderança identificada, agora ela é uma igreja. E concluindo, nós vemos aqui, no capítulo 13, algo maravilhoso. Nós vemos que esta igreja, com evidência missionária, por causa da sua sensibilidade à voz do Espírito, diz o texto, e servindo eles ao Senhor, verso 2 do capítulo 13, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja missionária, ela entende que ela não é apenas um receptor de bênçãos e de vidas, mas ela é um condutor. O Senhor diz: eu preciso da melhor equipe dessa igreja, eu preciso daqueles que plantaram essa igreja, que doutrinaram essa igreja, eu preciso deles, eu os quero na obra a que eu tenho chamado. Mas a igreja foi sensível a ouvir. Uma igreja que jejua e ora é uma igreja que está pronta para ouvir a voz do Espírito de Deus. Há muito chiado, irmãos. Há muito ruídos. Uma das preocupações mais modernas da igreja hoje é o som. Não é isso? Todo mundo, quando vai fazer uma obra, alguma coisa, é acústica. Ruídos é terrível. Imagina alguém com uma voz de taquara rachada como eu. Não é? Não é, Severino? É. Então, imagine se nós não tivéssemos essa engenharia de som, essa acústica. Mas há muito ruído. A igreja precisa ouvir uma única voz. É a voz do Espírito Santo de Deus. É isso que está apontado nas cartas no Apocalipse. Nós não vamos na igreja para ouvir Mariano, Cláudio Henrique,
Lutero, Augustus, Hernandes e companhia. Nós vamos para a igreja para ouvir o Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma igreja missionária, ela tem sensibilidade à voz do Espírito. E finalizando, uma igreja que tem evidência missionária é uma igreja que não abandona o seu compromisso missionário, a continuidade. Irmãos, nós somos chamados para gerar filhos. As igrejas são chamadas para gerar filhas. E a igreja entendeu isso. O verso 3 diz assim: então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram, os enviaram. E aqui nasce a primeira grande viagem missionária de Paulo. A partir dessa igreja, diversas e outras igrejas foram plantadas. A partir deste ato, desta compreensão do compromisso missionário, e a palavra do Senhor diz, então, orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Despedirem aqui não quer dizer, olha, vai na paz, quer dizer, vamos com vocês. Eles foram consagrados, a igreja garantiu o sustento, eles tinham um propósito, o Senhor os chamou. Quem envia sustenta. Muitas vezes nós não entendemos disso, perdemos força no envio de missionários. Quem envia sustenta. O propósito de cada Jerusalém é alcançar os confins da terra. Uma Jerusalém enfraquecida, ela declara a falência dos confins da terra. Quanto mais crescemos como igreja local, mais evidência missionária deve haver nela. Mais envio de missionários, mais investimento missionário para compreender o compromisso com a grande comissão. Nós somos missionários em Jerusalém, sim. Como todos vocês aqui são missionários na cidade do Recife, no Grande Recife, onde o Senhor tem lhe colocado. Mas também o nosso compromisso vai para Samaria, Judeia, e vai até os confins da terra. Que o Senhor nos abençoe, e a cada dia vemos essas evidências. E o verso 4 é maravilhoso, que diz que, termina dizendo que quem é que manda? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Assim, a igreja obedeceu, a igreja se comprometeu, mas quem enviou foi o Espírito Santo. Essa é a grande convicção missionária que nós temos quando alguém se dispõe para a obra e para o ministério. É ter a convicção de que foi o Espírito Santo que chamou, que revelou a vocação. Tendo isso, irmãos, todo mais será suprido pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a primeira igreja. Que cada congregação, cada projeto missionário, cada missionário sustentado, cada obreiro que está sendo preparado em alguma escola, ou seminário, ou instituto, com apoio dessa igreja, possa se multiplicar para que a obra missionária possa alcançar em um menor tempo o maior número de pessoas, para que elas creiam e confessem Jesus como Senhor e Salvador. Que Ele nos abençoe.